Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante deste país. Meu nome é Mariana Honório, sou anfitriã do Imperfeitamente, juntamente com a Daniele Santana. Olá, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas gostam muito, que é o perdão. Será que gosta mesmo? Será? Será? Não sei. Mas antes de tudo, comente, compartilha, curte, encaminha para todo mundo que vocês gostam, para todo mundo que talvez precise perdoar vocês, ou que vocês têm que perdoar. Tá incrível. Dando continuação à nossa série sobre as falas de Jesus. E hoje tem falas, hein? Ixi! O perdão é uma palavra muito dita quando nós relacionamos Jesus e Deus. É verdade. Como é falado a palavra perdão. E como essa palavra é mal interpretada. Olha só. Quando eu preciso perdoar alguém, é porque essa pessoa me ofendeu, certo? Certo. Eu costumo dizer que o ideal não é você ficar perdoando, é você não se ofender. Né? Alguém passou na minha fila, na fila de banco, né? Não pode acontecer isso ou aquilo, as pessoas estão se ofendendo muito. E o interessante é que eu não consigo perceber Deus se ofendendo de algo. Não consigo. É verdade. Né? Quem poderia, talvez, né, nos perdoar seria Deus. Talvez, entre aspas, né? Uma forma de falar. Mas quem poderia nos perdoar seria Deus, né? Mas ele não se ofende. Então, como se dá esse perdão? Como? Como se dá? Eu fiquei curiosa. Como se dá esse perdão, né? E como é difícil perdoar, né? Sim. Como é difícil você liberar o perdão mesmo. Como é difícil. Uhum. Mas igual você falou, mas por que eu me ofendo, né? Exato. Bom, Mari, vamos entender primeiro que perdão é um símbolo. Né? E o perdão não é bom para quem é perdoado. O perdão é bom para quem perdoa. Santo Agostinho diz que o ideal é você oferecer flores, porque se você oferece flores, a pessoa pode nem pegar nas flores, mas a sua mão vai ficar perfumada, porque você ofereceu. Verdade. Então o perdão é bom para nós, não é para o outro. Só que ele dá um status. Eu não te perdoo. Então olha como ficou grande. Eu não te perdoo, porque eu não perdoo o que me fizeram. Como a gente diz, tudo que Cristo falou foi para nossa evolução, para nossa melhora. E física também. Então, quando eu falo assim, eu não te perdoo, quais são os sentimentos que vêm? Raiva. Mágoa, tristeza. Superioridade mesmo. Sim. Né? Eu me coloco num lugar eu grande. Preciso perdoar, eu não te perdoo, né? E esses sentimentos, eles vão para a sua corrente sanguínea. Não é para de quem você não está perdoando. Eu estou sentindo. É você que está sentindo não perdão. Perdão, ele não é uma emoção, mas ele vem carregado de emoção. Então, eu não perdoo. Quando eu falo isso, é porque eu estou com raiva da pessoa, estou com ódio da pessoa, estou magoado, estou irritado, estou triste. E quando eu falo isso, eu tenho que sentir algo, né? Se eu estou falando isso, é porque eu estou sentindo algo. E não é coisa boa? Não, não é. Isso que eu estou sentindo vai derramar na minha corrente sanguínea, vai me adoecer. Inclusive, eu gosto muito de etimologias, né? Inclusive, o meu YouTube, eu falo bastante sobre etimologias. A etimologia da palavra mágoa é má água. Nós somos 75% água. Uau. Então, aquilo parado em mim, aquela emoção parada, aquele vínculo. Porque o não perdão, ele gera um vínculo. Porque enquanto eu não te libero, você está vinculado a mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Eu tô aqui. Você tá preso. Você tá preso a mim, eu não te perdoo. Você me traiu. Peraí, vem cá, eu não te perdoo. Essa ideia, esse vínculo, o outro pode estar livre, tá? Não é que você prende o outro, você não Sim. prende o outro. Você prende a ideia do outro em você. Quem tá preso é só você, o outro não. Mas você tá preso à ideia dele. Certo? Com não perdão.
E às vezes o outro também nem quer pedir perdão. Às vezes ele falou nada. Às vezes, ele, tipo, tô vivendo a minha vida aqui, não fiz nada com ela não, e ela tá lá com a raiva dela. Exatamente, porque é você que sente, é você que produz, é você que acha que a pessoa tinha que fazer ou não isso por você. Por que uma pessoa não pode passar na sua fila? Vamos falar de coisas mais simples. Por que a pessoa não pode passar na sua fila? Por que você seria melhor? Então você começa, mas eu não aceito isso. Tá, se você não aceita, o que você pode fazer? Nada. Não pode. Não, mas eu não aceito. Tá? É o fato de falar que não aceita. Porque na prática, você pode fazer o quê? Eu não aceito uma traição, mas você já foi traído. Como assim você não aceita? O que vai mudar, né? Não, mas eu não aceito. Aí tudo bem, não aceito ficar com a pessoa. Então é só separar da pessoa. É diferente de você separar da pessoa, não tá com ela e perdoar ela. É diferente. Porque você pode estar assim, separei, mas eu tô lhe remoendo aquele sentimento ali para sempre. Exato. E sentindo. E toda vez que eu lembro, eu sinto. Até porque perdão, gente, perdão não significa convivência. A pessoa te faz mal, é tóxica para você. Então você não precisa conviver. Perdoar é diferente. E perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Tá? É você lembrar daquele fato de uma forma que você conseguiu ressignificar aquilo. Me magoou. Não é você também não se magoar, porque a gente sente as coisas. Quando eu digo não se ofender com coisas tão pequenas e tão bobas. Às vezes é uma coisa realmente importante, você vai se sentir magoado, você vai se organizar, se limpar, se estruturar. Isso é você. Veja que eu, hora nenhuma, falo o outro. Né? Então, o perdão, ele é um símbolo de quê? Eu estou liberando o outro daquilo que ele fez e eu estou me estruturando, me ressignificando. Por que eu estou sentindo isso? A construção é sua, né? Então é você olhar para você. Por que eu não consigo perdoar? O que o outro desperta em mim? O outro me traiu, por que eu não perdoo? Porque eu estou sentindo raiva. Porque eu sou egoísta. Aí você vai identificar. E aí você vai melhorar isso em você. E quando você pede o perdão, qual que é o símbolo de pedir o perdão? Olha, eu errei com você. Não deveria ter feito isso. E tem gente que tem a dificuldade de perdoar e de pedir o perdão, né? Exatamente. Porque, como o perdão não traz um status, você perde o status. Você tem que se humilhar, porque as pessoas acham que estariam se humilhando. É a maior nobreza. Pedir perdão e perdoar. Tanto pedir perdão quanto perdoar é bom para você. Sim. Não é o outro. Quando que é o outro? Quando você fala assim, meu Deus, minha filha, meu marido, minha esposa não me perdoa. Mas não é porque ele não te perdoa, é porque você quer ser aceito. Você quer ser amado. Tem que partir de você. Sempre parte da gente. O que você sente só tá dentro de você. Mas a culpa é do outro. A culpa é dele, do fato em si. Mas a responsabilidade de ressignificar é sua, porque é só você que sente. Porque, inclusive, empatia não é você sentir a dor do outro. Porque isso não é possível. Tem como eu ligar meus neurônios no seu e sentir. Eu não sinto sua dor. Empatia é você se aproximar do outro, respeitar a dor do outro, estar ali para o outro. Sentir a dor de alguém não é possível. E assim, você pode liberar o perdão sem a pessoa saber que você perdoou, né? Já que você... Simples Na assim. verdade, sim. Né? Né? Esse movimento de ir até a pessoa é um movimento muito interessante porque você quebra algumas coisas. Orgulho, por exemplo. É o mais difícil. Eu acho que o perdão tem muito a ver com o orgulho, né? Você não uma pessoa orgulhosa não consegue pedir perdão, né? E nem liberar o perdão. Uhum. As emoções, elas são ligadas umas às outras, né? Elas vão se misturando em algum momento. Então, perdão, orgulho, raiva, egoísmo, eles vão aí fazendo uma mistura, sabe? E Jesus fala muito sobre o perdão. Uhum. Durante... E quando eu chego a Deus, né, e peço perdão, é como se eu dissesse, nossa, eu falhei, eu preciso melhorar, né? Eu quero melhorar, vou fazer diferente. Porque a gente precisa entender que qualquer palavra é simbólica.
Então, essa atitude de pedir perdão, de liberar perdão, diz respeito a uma mudança, a um outro Isso que eu ia movimento. falar. Tanto que a Bíblia traz o seguinte: quando baterem na sua face, dá a outra face. Não é isso que traz? Sim. Gente, não é a face do rosto, tá? É você olhar de um outro ângulo. Você ver de uma outra forma. Pega um papel, uma face e outra face, né? É nesse sentido. Eu interpretei errado. Então, o perdão ele está ligado a essa relação com o outro. Porque nós estamos aqui em sociedade porque a gente precisa aprender a conviver. Né? Então, você me fez isso, eu entendi e a gente vai, então... Por isso que é uma atitude nobre. Entende? Então, aconteceu isso comigo, deixa eu tentar olhar por outro ângulo. Deixa eu ver a outra face dessa história. O que tem por detrás disso? Dani, mas mesmo numa traição? Não sei. Eu preciso ver a história como um todo. E normalmente não, eu nunca vejo. Né? Eu só tenho um ângulo de visão. Eu não vejo todo. Você só vê o meu, no caso. Só tô vendo o meu ângulo de visão. Você vê de acordo com o que você enxerga. E isso é dito lá em 1 Coríntios 13. A gente vê como se fosse um espelho. Você não tem uma visão total. Se você conseguisse olhar... Olha a novela. Você sabe tudo que está acontecendo. Sim. A pessoa chega e te conta uma coisa, você acreditou e né, a trama começa aí. Né? E isso, na vida real, é assim, sim. Né? A gente supõe uma coisa, outra, a gente não sabe o contexto disso. A gente não sabe a história da pessoa. A gente custa saber a nossa. Imagina da pessoa. Mas assim, é lindo falar, né? Você vê e fala, faz muito sentido, mas viver isso, conseguir com que isso aconteça é muito difícil. É um desafio, é um exercício, né? Porque quando eu falo assim, então, meu marido me traiu e eu vou agir como Cristo. Eu sou humana, que ele não ouça isso. Né? Eu sou humana, né? Então vou sentir, vou ter raiva. Não estamos tirando a humanidade de ninguém, só explicando como é, para que você consiga se aproximar disso. Para que você consiga se melhorar e ir aproximando desses ensinamentos de Cristo. Para que você consiga também, volta assim, trazendo para a neurociência, que você consiga se sentir melhor no corpo, né? Que igual, perdoei, você me traiu. Nossa, confio demais em você, você traiu minha confiança. Arrasado, a gente fica, né? Então, você vai ficar ali remoendo aquilo. Todas as vezes que você lembra, você sente como se ele fosse verdade. 20 vezes você lembra, 20 vezes você sente. Por anos. Tem pessoas, por anos. Então, assim, o perdoar seria eu ressignificar isso, a pensar, achar uma forma de pensar diferente essa situação, para que quando eu lembre, não é que eu vou esquecer, eu não vou ter amnésia, né? Então, quando eu lembre disso, que eu não sinta todas essas emoções ruins no meu corpo. Sim, é você pegar a história, olhar a história como um todo. Talvez no primeiro momento é mais difícil, você estar ali, né, com os nervos à flor da pele. Mas é fazer uma análise disso, tá? Se você está sofrendo porque não consegue liberar um perdão, é porque essa pessoa fez algo e precisa de perdão. Essa pessoa precisa ter um vínculo com você. Sim. Ou se ela não tem um vínculo direto, precisa estar associada a algo que você goste. Normalmente a gente sempre tem que perdoar alguém que a gente ama, né? Ou não é uma pessoa que é indiferente. Vamos supor, você está numa empresa, às vezes alguém te fez um mal, te prejudicou. Então tem que estar relacionado a algo que você goste, né? É você entender o seguinte: não preciso conviver e não preciso aceitar isso na minha vida. Perdão não é isso. Perdão é olhar para a situação por um outro ângulo, a outra face da história. Peraí, aconteceu isso, a pessoa está completamente errada. Mas ela já errou comigo, já me fez mal, eu vou continuar fazendo mal a mim? Eu vou continuar jogando na minha corrente sanguínea essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, sabe, essa angústia, essa mágoa. Eu vou produzir algo ruim em mim? A pessoa já fez. Vai continuar às vezes fazendo? E aí eu também vou fazer.
Porque a responsabilidade de se livrar disso é só sua. É de amor mais próprio, ninguém. Mari. Isso é amor próprio. Você perdoar o outro é inteligente e é amor próprio. Porque você está cuidando de você, se protegendo das emoções que estão envolvidas no perdão ou não perdão. É uma decisão. Sim. Perdão é um caminho. Ele não é uma finalidade. Qual seria a finalidade? Quando eu falo que perdão é um caminho, é porque enquanto eu estou aqui me relacionando com as pessoas, eu estou aprendendo. E nesse aprendizado, o perdão está muito presente. Então, a minha caminhada é uma caminhada de perdão. O tempo todo. O tempo todo. É uma caminhada de perdão. Coisas menores, coisas maiores, mas é uma caminhada de perdão. Só que nós temos aí uma licença poética e coisas muito chamativas, né? Por exemplo, quando uma confiança se quebra, não é a mesma coisa. Depende do contexto. Muitas vezes não é, mas a gente não pode generalizar tudo. Se me perdoar, não tem amor. Depende, até isso depende. Eu já vi em consultórios, casal de 15, 20 anos que a esposa traiu ou o marido traiu. Nós fizemos um trabalho e eles voltaram a viver até melhor. Você já pensou se não tivesse perdoado? Eu penso Então muito sobre isso. não é exatamente assim, sabe? São coisas bonitas que as pessoas adoram ouvir e repetir, sem nenhuma análise. Você não sabe do contexto. E ainda agora uma dificuldade minha, né? Que às vezes perdoar o outro ainda, por mais difícil que seja, ainda tem mais facilidade. Mas eu acho que me perdoar é o mais difícil. Sim. É quando eu erro. E é quando eu pago as consequências e eu fico remoendo aquilo. Eu não podia ter feito isso, eu tinha que ter feito diferente, me culpando. Porque aí não tem nem pra quem você pedir desculpa. Nós temos um inconsciente coletivo, né? E a gente absorve muita coisa disso. Então, nós temos forte a questão do sofrer. Muitas vezes a gente não consegue uma coisa ou outra porque a gente está se punindo, sem ter consciência disso. Ai, meu Deus. Então, nós não nos achamos merecedores, porque nós sabemos como somos, nós sabemos das nossas mazelas. Às vezes não queremos entrar em contato, mas nós sabemos. Então, a gente fica se punindo. É mais fácil punir a nós mesmos. Porque nós conhecemos muito mais de nós mesmos. E a ideia de que você precisa sofrer por algo que você fez de errado, isso também leva ao não perdão. Porque a ideia não é você sofrer por uma coisa que você fez errado, é você aprender e não fazer mais. Quando Cristo chega a Madalena, ele não joga pedra nela. Olha, você vai sofrer pelo seu... Não, ele fala, vai e não peque mais. É aprendizado. E aí nós trabalhamos dessa forma. A gente começa a punir, né, a nós mesmos, inconsciente. Aí vem o não merecimento e isso vai virando uma bola de neve. E a gente não se perdoa e às vezes a gente nem sabe o porquê se sente tão culpado de tanta coisa. Por exemplo, mãe. Gente, difícil uma mãe que não sente culpa. Porque ela tem o olhar dela como criança, como ela gostaria de ser. Ela quer ser totalmente perfeita para o filho, até porque ela se vê no filho e vai virando aquela loucura. Eu falo que mãe é uma das mais culpadas, que mais se sente culpada. Entende? E a intenção da mãe é sempre boa, né? Sim. E ainda assim sente a culpa. Então, o perdão é importante nós olharmos para ele como um caminho de aprendizado e um símbolo de mudança. Porque se eu estou te pedindo perdão, deveria significar que eu não farei novamente. Deveria significar isso aí, né? E aí, na Bíblia é trazido um símbolo que em hebraico, 70 vezes 7 significa... Eu ia perguntar isso agora. 70 vezes 7 significa infinitas vezes, né? Então, é usado esse símbolo justamente por isso. Porque se você for analisar, você perdoa a todo instante. Toda hora tem alguém fazendo uma coisa que você não gosta. E por que tem que fazer só o que você gosta? Então tem muitas questões envolvidas aí. Por isso que eu digo que tudo é aprendizado. A vida é pedagógica. A vida ela está aqui acontecendo, né? A experiência, desculpa, não é a vida é eterna. Essa experiência aqui corpórea é justamente para esses aprendizados. Por isso que o perdão é muito ligado a Deus.
E arrepender, né? A igreja também prega muito isso, tem que arrepender dos pecados, arrepender. É, porque o perdão está ligado ao arrependimento. Então, quando eu te peço perdão, deveria significar que eu arrependi e que eu não vou cometer mais essa falha. O perdão verdadeiro é isso. O arrependimento é isso, né? Que a Sim. gente... Então, olha, Deus, eu me arrependo e vou melhorar. Só que as pessoas têm um entendimento de que me perdoa significa, já que eu te perdoei, eu te aceito. Porque isso foi pregado. Porque Deus tem que te perdoar para ele te aceitar. É isso que é pregado. Não é isso. Não é gente, isso. Não é. Eu te perdoo, não tenho que te aceitar na minha vida. Eu te perdoo. Mas eu posso não querer conviver com você porque você me faz mal. Entende? E às vezes a pessoa tem atitude que você vai. Que te magoa, mas que pra ela não tá fazendo nada. Não tem porquê eu me sentir magoada, por exemplo. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Né? E se a gente for levar também em consideração, por exemplo, uma reencarnação, né? Que a reencarnação ela está estritamente ligada ao perdão. Né? Então, por exemplo, se você me fez um mal, eu não lembro, estamos convivendo, seria um perdão mais genuíno. Então, o perdão, a ligação dele é uma ligação de amor com o outro. É o exercício de amor. De novo vem a gente aprender a amar. É amor. É amor. Sempre vai ser. Por isso que Deus é amor. Tem coisa mais falada do que isso. Deus é amor. Só que a gente não entende. E o caminho para entender isso, né, é cheio de coisas, justamente para nós termos tônus. Criar o tônus. E a fala de Jesus na cruz, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem. O que ele quis dizer com essa fala dele? Olha só, Mari. Se todo mundo soubesse, realmente não teria feito isso com Cristo. Ali tinha uma proposta, né? Existiu um propósito naquele momento. E aí nós temos que lembrar que Cristo estava vivendo uma experiência humana. Embora Cristo, mesmo humano, diferente. Porque Sim. mesmo humano, a evolução... nem evolução, porque isso não é um ser evolutivo, né? Mas eu digo o espírito, né? De Cristo. Mas quando ele olha com compaixão. Porque se o perdão está ligado a amor, quando ele fala, não, perdoa. É a mesma coisa de dizer, gente, vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Ali é compaixão. Ele sofrendo o que ele estava sofrendo e ele olhando com compaixão para as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Porque as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele não têm a sabedoria da evolução, por exemplo. Do que a gente falou do episódio passado. O neocórtex deles não tem. A pessoa, ela ter coragem de fazer com o outro o que fizeram com Jesus é uma pessoa que está totalmente em sofrimento, em dor. Só está em emoções de baixa. Só no medo, só na raiva. Então, realmente não sabe, né? Então, eles não estavam sabendo que senão não teria feito aquilo. Porque a gente julga muito, né? O ato de você precisar... eu não te perdoo, tô te julgando o outro. Julgando. É isso, tô julgando. Eu não te perdoo. Tá, mas por quê? Porque eu tô te julgando. Tô te julgando que eu sou melhor do que você. Você não pode fazer isso comigo. Você pode tudo, você tem livre-arbítrio, né? Uma questão interessante do perdão é assim também. Eu te perdoo, mas não quero nem te ver na minha frente. Ok. Mas esse eu não quero nem te ver na minha frente, ele está acompanhado da emoção raiva? Sempre tá, né? Mágoa? Porque se tiver, não perdoou. O perdão é o seguinte, eu não preciso conviver com você. Mas essas emoções, eu estou lidando com elas aqui dentro de mim. E a questão da mágoa, o perdão. Eu te perdoei, eu ainda posso ficar magoada com você ou não? A questão da mágoa, sim. Você pode falar, olha, pode ir, eu entendi, mas ainda tem coisa aqui dentro de mim. O interessante é você olhar para você e se amar. Sabe? Porque às vezes você não perdoa porque você quer que a coisa seja do seu jeito. Sim. Você quer aquela pessoa para você, pronto, e acabou. Aquela pessoa não poderia ter pisado na bola com você como você acha que pisou. E é tão interessante que eu já trabalhei com um casal que o marido traiu a esposa com uma moça.
E nessa bagunça toda de separação, ele descobriu um monte de coisa que a esposa fez escondido dele, relacionada a negócios. É traição, né? Também. Sim. Mas o dele tinha mais peso, porque é um peso social. Crença. Uhum. Então, ambos estavam errados ali, né? Ambos estavam ferindo um ao outro. E aí nós fizemos um trabalho e tudo mais para que isso voltasse, sabe? E vou contar um episódio que eu já contei em aula, acho que você já até ouviu, que eu achei interessante demais desse casal. Ela tinha perdido completamente a vontade de estar com ele. Não tinha mais amor, não tinha mais admiração. Isso que eu ouvia. Eu não sabia o que ele estava fazendo, não me disse, porque eu era terapeuta dela. Ele montou uma rede social, né, um WhatsApp, e ele começou a paquerar com ela. E ela não sabia que era ele. E ela se apaixonou. Sério? Sério. Ela se apaixonou pela ideia dela. Era da cabeça dela. Porque era a mesma pessoa. E quando ela descobriu o que era? Eles estão juntos, né? Até hoje. Aí, tá vendo? Eu ia ficar muito chateada. Mas por que eu estou contando isso? Porque é a forma como nós interpretamos. A gente deixa de gostar de alguma coisa, a gente, por causa do desgaste e da falta do perdão. Porque perdão não é para uma coisa grandiosa, o perdão é no dia a dia. Porque convívio necessita de perdão. Eu vou falar uma coisa que te chateia, você vai falar uma coisa que me chateia. Mas aí no caso não seria um pedido de desculpa, que parece que de desculpa é diferente do perdão. Porque às vezes você só deu uma esbarrada, desculpa, foi sem querer, não é algo. Parece que o perdão não tem esse peso. Não tem esse peso. peso, né? É porque nós temos coisas menores e maiores, né? Então quando a gente olha para o perdão, a gente olha para uma coisa maior. Que aí tem Só que se você não olha para coisas pequenas, chega um momento que fica grande demais para você lidar com aquilo, sabe? E no início aqui do podcast você falou, né, que às vezes, por que você fica ofendido? Como não ficar ofendido? Olha, tem coisa que é complicado, porque a gente tem que ser muito honesto, que somos humanos. Não tem como a gente romantizar algumas falas. Nós somos humanos e nós sentimos as coisas. Mas tem coisa que é muito pequena e as pessoas se ofendem com coisas do dia a dia. Ninguém pode falar nada. Nós estamos vivendo uma era que ninguém pode falar nada. Tá as chato. pessoas são muito doídas. Eu fui trabalhar uma vez em consultório, não vou trazer aqui o que era o tema não, pra gente não entrar em outra polêmica, mas eu estava trabalhando um problema e eu não podia atacar o problema. Eu falei, peraí, eu queimo um braço e eu tenho que passar pomada no outro? Eu queimo um braço, eu passo pomada no braço doído, vai arder, vai doer, pra poder sarar, né? Mas hoje não pode, as pessoas estão se ofendendo demais. Ego fraco. O que seria esse ego fraco e ego forte? Vamos lá, gostei. É um equívoco também, quando as pessoas falam do ego, né? O ego, ele vem com Freud, e eu tenho o ego que sou eu, a minha realidade, quem eu sou. E eu tenho daqui um id, que são os meus instintos, os meus desejos mais primitivos, e eu tenho um superego, que é a minha questão social, normas e leis. Isso aqui é uma forma muito rasa de explicar, tá? Então, ego, eu preciso administrar esses dois aqui, id e superego, certo? Então, eu não quero trabalhar, tô cansado, tá chovendo, esse é meu id. Aí vem o meu superego e diz, mas você tem que ir, você tem compromissos e etc e tal. Então, ou eu largo tudo e vivo em prol do meu id, ou eu posso estar doente, posso estar morrendo, que eu estou aqui cumprindo uma questão social. Ambos são doentes porque são polos. E a doença se encontra nos polos. Nos extremos. Então, esse ego, ele tem que saber decidir. O ego a nossa decisão está no ego. O seu poder de decisão é do ego. É saber conciliar as coisas. Então, um ego forte é um ego que sabe a hora
de ceder ao id, ao ceder ao superego. É um ego que sabe a hora que ele vai usufruir de alguma coisa, que ele vai descansar, que ele vai aproveitar, que ele vai, inclusive, aproveitar sem estar ligado em outras coisas, para ficar mais saudável. O ego forte é equilíbrio, é você equilibrado, isso é ego forte. Então, sai muita coisa, né? Isso é do ego, isso é da alma, isso não tem relação. Isso não tem uma relação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O ego é você. E quanto mais você está fortalecido, gente, quanto mais você tem um ego forte, você não se ofende com essas coisas pequenas. A opinião do outro é só do outro, o que o outro tá pensando. O que tem de gente que deixa de viver as coisas que quer, que sente no coração, porque o outro, ele acha que o outro tá pensando, né? Ainda tem isso. Ele acha. Ele acha que o outro, porque às vezes, gente, o mundo não gira em torno da gente. Então, às vezes você fica, ai, que o fulano tá falando isso, fulano e ciclano nem lembrando que você existe. E se tiver, qual é o problema? E tem gente que deixa de viver o que quer viver mesmo, porque os outros estão falando e tá pensando. É ego fraco. Ego fraco. E dá muito mais ibope. Isso alimenta muito, sabe? Enquanto que a gente tem muito prazer no aprendizado, existe um prazer na dor, que é uma confusão no cérebro, Mari. Porque você eleva a sua área da satisfação, mas não eleva a área do prazer. Por exemplo, nossa, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Quando dá errado, eu já sabia. Você supriu a sua expectativa. Você não estava achando que ia dar errado? Então você ficou satisfeito. Então existe uma satisfação nisso aí. Isso. Certo? Então eu fiquei satisfeito. E isso é muito confundido. Então as pessoas gostam de polêmicas. Sabe? A polêmica, você pode ver que na maioria das vezes não é para ajudar exatamente a pessoa. É para gerar uma bagunça de falatório. Certa vez alguém veio comentar comigo, né? A respeito de uma temática. E eu perguntei para essa pessoa. Tá. O que você está fazendo de concreto e maciço para essa classe que você está defendendo? Nada. Eu falei, pois eu tô. Que na época eu fazia um trabalho voluntário. Entende? Então, a questão é, o perdão, ele não envolve só esse ato de eu te perdoo. Ele envolve relacionamento, ele envolve amorosidade, ele envolve o seu ego. Seu bem-estar. Sim, porque se você tá o tempo inteiro ofendido, ninguém pode falar nada com você e nem com quem você gosta. Ai, sinto muito, isso é chato. E só os seus critérios que são corretos? Porque o que é correto? É só o que você acha que é correto? Então, o tempo todo, você pode observar que está ligado a perdão. O tempo todo. O tempo todo. Né? Aí, quando a gente pega as coisas mais graves, né? Eu ia chegar... vamos supor, uma traição, um estupro. um estupro, né? Essa parte. É complicado eu falar, perdoa a pessoa que te Estuprou. É muito complicado isso. Ame a pessoa, né? Então, eu não tenho direito de falar isso. Eu posso falar o seguinte, dentro de você, vamos ressignificar. Dentro de você. O liberar perdão não é falar eu te perdoo, não. Ai, vem cá. Não é. Eu vou pegar um estuprador e vou falar eu te perdoo. Não é exatamente assim. Vamos trabalhar dentro de você tudo o que te aconteceu, para que você consiga ressignificar da melhor forma possível. Não é passar a mão na cabeça de um estuprador, não é isso. E você percebe que é uma linha tênue e que às vezes é complicado o entendimento disso? E assim, e porque é algo, por exemplo, imagino, né, que seja quem passou por isso, nossa, não consigo pensar na dor dessa pessoa, mas o quanto que ela vai viver em prol dessa dor. Então, todas as escolhas de vida dela, relacionamento, às vezes social, confiança, tudo isso vai atrapalhar ela pro resto da vida. Se ela consegue trabalhar isso, que demore, né? Às vezes não é de um dia pro outro, vou perdoar agora. É algo que é trabalhoso, que tem que olhar pra dentro e tudo mais. E ela conseguir lembrar de um episódio desse sem sofrer a dor, é o benefício dela, e as escolhas que ela vai ter da vida dela serão outras. Então, ela vai colher os benefícios, né? De decisões
melhores. Sim. Seria. Mas a maioria das pessoas pega essa pessoa e fica só no acolhimento. O acolhimento é importante. Isso. Importantíssimo. Mas quando eu acolho a pessoa, depois eu tenho que dar tônus para a pessoa ir para a vida. Senão ela não vai, ela vai ficar na vítima Vai para ficar sempre. Exato. Para e aí, sempre como é uma naquele coisa lugar. muito grave, né? As pessoas têm até medo, sabe? De falar. Porque hoje, ainda mais hoje, né? Hoje as pessoas ficam com medo de falar as coisas, né? Mas quando a gente ataca exatamente a dor e ressignifica, sabe? Mas não, vamos continuar lamentando isso porque foi algo grave. E a aí vai pessoa viver vai naquela adoecendo. vítima para sempre. Então, assim, ela vai viver o resto da vida assombrada daquilo ali, né? Aí quando ela fala assim, não, tá bom, não é o que acontece, né? Como a gente lida com o que acontece. Exatamente. Então, essa é a autorresponsabilidade, seria. Então, eu tenho a autorresponsabilidade de melhorar. melhorar. Exatamente. Não é da situação. A situação pode, de fato, não ser culpa minha. Mas a responsabilidade de ressignificar é só minha. Não tem como eu ressignificar com outra pessoa. Entende? Maria, eu me preocupo muito com a saúde mental, porque eu trabalho com isso, com o bem-estar das pessoas, você também. Sim. Então, é a nossa preocupação. Sim. Então, quando vem alguém a mim, para eu trabalhar, eu não posso estar preocupada. Ah, mas... né, será que eu falo isso? Não, peraí, o que eu preciso fazer para que você tenha o melhor resultado? E às vezes tá doendo em você, né? Você vai ter que tomar Nossa, quantas vezes, né? Então, eu não quero saber o que você vai decidir. O meu trabalho não é esse. Meu trabalho é como você vai decidir. Se aquilo que você decidiu foi benéfico para você ou não. Agora, o que você vai decidir não cabe a mim. Cabe somente a você. E nós aqui somos norteadoras para quê? Para isso. Olha, nós estamos fazendo um podcast porque a gente quer trazer informação para que você consiga pensar por si só e tomar as melhores decisões. Quais? Não sei. Suas melhores, né? São São suas melhores. Mas assim, é bom a gente discutir e pensar diferente, né? Porque isso assim do perdão é muito complicado mesmo. Fere o orgulho. E às vezes tem gente que é tão mínimo que você fala assim, a raiva dela é como se a pessoa tivesse matado o filho dela. E ela tá com e é tão pequenininha, às vezes foi uma coisa tão pequena que a gente julga pequena, mas que pra ela não é, né? E ela vive aquilo e joga na corrente sanguínea todos os dias. Sim. E tá lá sentindo e tá remoendo. E aí, de repente, descobre um câncer, não sabe de onde que vem. Sim. Aí tem um problema na função renal, tem no estômago. É nada que você vai ver, são tudo por causa das emoções que não foram digeridas. Sim. Bem. E nós temos uma oração, que é o Pai Nosso. Ai, Que fala o seguinte: perdoe vossos pecados. os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Muito cuidado com isso. Né? A gente tá perdoando quem nos tem ofendido? Poderia ser assim: Deus só me perdoa se realmente eu perdoar. Nossa, pensa. Ninguém faz a oração mais. Ninguém Porque faz. a oração é essa: perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofende. Eu nunca tinha parado para Essa analisar. é a oração. E se tivesse muito em jogo isso aí? automático, É né? automático. E se tivesse em jogo? E se tivesse em jogo? Uhum. E você, tá perdoando? Você tá se perdoando? Como é lidar com isso? Eu gosto muito de pedir para os meus pacientes fazerem lista, sabe? Tipo assim, quem que você tem que perdoar? Aí vem quem que tem que te perdoar? Vem uma lista enorme. Agora, quem que você tem que perdoar? Quem você tem que pedir perdão? Que às vezes a gente nem sabe também. Às vezes nós ofendemos alguém e não sabemos. Né? É um exercício. A vida é um exercício. E um exercício mais bonito que tem. Eu tô aqui pensando na minha lista. Porque quando a gente para pra pensar, mas assim, que a gente lembra só quem a gente tem que perdoar. Mas quem a gente tem que pedir perdão, a gente não para pra pensar mesmo. A gente não pensa assim, nossa, é mesmo, né? Quem eu tenho que pedir? Somos errantes o tempo todo, né? Existe uma beleza nisso, que é a beleza oculta da vida, né? Que é o imperfeitamente, né? Pra quem não sabe, gente, é dentro de uma mente perfeita, por isso que é escrito com N. Existe uma perfeição nisso. Porque é nesse movimento que eu estou me construindo e que eu estou aprendendo a te amar. Fácil? Não é.
né? Para a gente poder pegar alguma coisa e dar uma opinião, teria que ter todo um contexto e saber exatamente, né? Mas o que a gente faz aqui é dar esses nortes para que você analise. Agora, pense aí na sua casa. Quem que você precisa perdoar e quem que tem que te perdoar? Qual o grau de dificuldade disso? Quais são as emoções envolvidas nesse processo? Quais são? O que está te ferindo? O que você está permitindo que te fira? E é sua permissão mesmo, né? Você tá permitindo. E quando você para daquelas emoções, fala assim, vamos pensar alguém que eu tenho que perdoar. O que que a gente sente? Aí vem raiva, aí vem o orgulho, aí vem tudo que aquela pessoa fez com você. Aí quando você para assim, tá, agora quem eu tenho que pedir perdão? Aí qual que é a emoção que sente vergonha? Ou senão a gente fala assim, ó, não, mas eu não fiz nada com essa pessoa, mas a pessoa acha que você fez. Porque isso acontece com você também. Acontece. E a gente tem uma tendência de falar, mas eu não fiz nada. Você não fez intencional. Ou o que você fez gerou um desconforto na outra pessoa. E às vezes você nem sabe, né? Às vezes você não sabe. E a pessoa tá lá chateada. Vamos abrir pergunta para os bastidores? Vamos. Alguém quer perguntar? Ah lá, ninguém quer. Todo mundo sabe perdoar. Depois que termina o podcast, a gente fica aqui pelo menos 1 hora discutindo. É uma delícia isso. É muito bom mesmo. Uhum. Perdão, é isso então, gente. Vocês... Vou dar um exercício pra eles mesmo. Esse exercício é bom. Pega a caneta e vou fazer o exercício, então. Te convido a pedir perdão pra uma pessoa da sua lista. Eita, e agora, hein? Te convido. Tô aqui pensando que eu tenho que fazer. Vou fazer também, tá, gente? A gente vai entrar no mesmo barco junto. Vamos fazer. Porque a camada é difícil. É difícil pedir perdão às vezes mesmo. Por vergonha. Sim, mas escolhe uma pessoa, e de preferência a pessoa que é mais difícil. Passa por cima disso. Isso é libertador. Isso é libertador. Nossa. Não, e é engraçado assim, porque a gente passa por situações na nossa vida que você é a vítima o tempo todo, né? E aí, nessas dinâmicas que a Dani faz, eu percebi que eu não era a vítima. E aí, no caso, eu fiquei com vergonha, né? Eu teria que pedir perdão. E aí, então tá. Mas pergunta se eu tive coragem. Eu pedi perdão assim. Não, então tá. Realmente eu errei tudo, mas eu pegar a mensagem. E lá na pessoa, esse é um exercício dos tons pra cura, né? Que você tem que pedir perdão pra alguém, né? E aí eu lá pensando, falei assim, não, realmente eu errei, eu não sou vítima da história, eu realmente tive minha parcela de culpa, realmente eu tenho que pedir desculpa, mas assim, demorou questão de quê? 5, 6 anos pra eu perceber isso, porque antes eu era só a vítima, eu era só a coitadinha, então fica tudo muito inconsciente também, né? Sim. Porque aí quando você vai tirando as camadas, vem as questões que você errou, né? Exatamente. E nós temos uma mania de terceirizar mesmo. Ameniza muito, né? Até voltado à religiosidade. Uma pessoa, por exemplo, evangélica, falaria que jogaria muito para o inimigo. Um espírito jogaria muito para um obsessor. Nós poderíamos jogar para políticos, né? Mas o que muitas vezes as pessoas não entendem é que tudo isso é brecha. Que é mais uma coisa que Cristo falou. Não dai brechas. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, nós damos brechas para que essas pessoas, né? O que a gente acredita, chegue até nós. Mas só chega porque nós damos brechas. Então, perceba que, mais uma vez, partiu de mim. É sempre E seria injusto se não partisse. As pessoas falam assim, sabe, eu tô sentindo uma coisa que não tá em mim. Ó, então tá em quem? Se você tá sentindo, não tá em você, tá em quem? Não é possível isso. Se a sua vida vai mal, se você tá cheio de coisas ruins, energias ruins, não sei o nome que você vai dar, você deu brecha. Você tá vibrando naquela frequência. E é interessante isso, que se liberando o perdão, realmente, você muda a sua frequência. A frequência é outra. Você tirou todos aqueles sentimentos Exatamente. de carga baixa. Então, E aí existe uma limpeza. Porque perdão é limpeza. Gente, perdão, por isso que a palavra é muito usada. Porque é tanta coisa envolvida no perdão que a gente olha pro perdão só assim, ó.
A gente não vê esse tanto de coisa que envolve o perdão. A gente só olha para o perdão quando é algo muito sério, muito grandioso, né? E fisiologicamente, assim, no cérebro, tem mudança química? Tem porque tudo que eu jogo pro meu organismo diz respeito aos meus neurotransmissores. É uma cascata de neurotransmissor. Então, quando eu mando um comando de não perdão, eu estou produzindo essas emoções, né? Esses neurotransmissores, eles vão desregular. Agora, quando eu mando bem-estar, quando eu mando alegria, quando eu mando coisas boas para o meu organismo, a sinapse, a comunicação sináptica é outra. Então, estou jogando isso para as minhas células. A comunicação que eu estou fazendo é completamente diferente. Resumindo, é porque o outro merece o perdão? Não, gente, é porque você merece, é inteligente da sua parte você ficar bem, entendeu? Esquece o que é o outro, não é sobre o outro. É sobre você. Sobre É sobre você se sentir bem, é sobre você estar com a organização, com a sua mente organizada e você ser feliz. Sim. Porque você deu o exemplo do casal. Gente, que bom que tem gente que consegue passar por cima disso. Que bom que tem gente que consegue perdoar e consegue ressignificar a ponto de continuar com a pessoa. Exatamente. Sabe, isso é lindo. As pessoas, é boba, é trouxa. Não, gente, trouxa é quem não perdoa. Não quer dizer que você vai perdoar 50 vezes dentro de um relacionamento. Perdoar até mais que isso, mas não dentro do relacionamento, entendeu? Sim. Não quer dizer que você vai continuar sempre aceitando tem que ter um limite, Tem né? que ter um limite, Tem mas mudança. o perdão não diz respeito a isso. É isso que as pessoas precisam entender. O perdão não diz respeito à convivência. Você não tem que sair para jantar e beijar na boca. Perdão não quer dizer isso. Não tem que conviver, né? É bom, é importante enfatizar isso, né? Dani, mas o perdão não é amorosidade, não é pra gente aprender. Sim, mas dentro de um limite. Sabe? Dentro de, por exemplo, uma pessoa um estuprador, uma pessoa que me faz muito mal. Eu não vou conviver. Então, são situações e situações. E aí, o que a gente está entregando para vocês? Um norte para que vocês consigam digerir e tomar a melhor decisão nos momentos diferentes da vida de vocês. É que você pense sobre, né? Assim, deixar realmente o orgulho de lado, o ar de superioridade. Então, a gente entra aqui de novo no que a gente vem falando em todos os podcasts. Evoluir a alma. Evoluir a alma. Né? Manter a consciência evolutiva. Isso, a gente sempre sempre buscar sermos pessoas melhores. Porque realmente, quando você pensa, vou liberar o perdão, eu tô melhorando a minha alma, eu não tô concordando com o outro, não tô falando, tudo bem, você pode fazer isso comigo, não é sobre isso, é sobre evoluir a alma, você ser uma pessoa melhor, você sentir todas as suas células o bem-estar, os sentimentos bons, né? Exato. O pulsar da vida. Para finalizar, gente, eu vou deixar aqui a relação do perdão com Deus, né? Todas as noites eu peço perdão, é um hábito que eu tenho. Olha só. Mas eu faço como uma entrega, sabe? Olha, Deus, me perdoa pelas faltas, por aquilo que eu não percebi, né? É algo que eu faço. Mas no meu entendimento, Deus não se ofende. Ele que colocou todos os sentimentos em mim. Não existe outro criador. Se eu estou partindo do pressuposto que ele é criador, ele fez tudo. Os meus sentimentos ruins também. Então, eu não acredito que ele se ofenda comigo. O meu pedido é para que ele entenda o meu movimento evolutivo, porque eu gosto de compartilhar com ele, sabe? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Se está certo ou errado, eu não sei. Mas é a minha visão diante do perdão. Sabe? Mas é interessante mesmo, assim. Eu também acredito que ele não se ofende. Eu também, é um sentimento muito humano. E não tem... É a mesma coisa de ofender com o meu bebê. Né? Então assim, eu realmente acho que a questão do arrependimento e do perdoar é mais pelo movimento que a gente tem de querer mudar, né? De querer crescer e de evoluir, é mais algo para você mesmo, né? Do que próprio para ele, que eu também compartilho da mesma opinião, assim. Eu acho que é isso. Então é isso, gente. A lista
de vocês estão feitas. Meu sonho, gente, vai lá no meu Instagram, por favor. Eu juro pra vocês, eu sou muito curiosa, sabe? Assim, eu sou muito curiosa. Vocês vão lá e me mandam direct me contando se vocês perdoam alguém, quem que vocês mandou e qual que foi a reação. E sabe o que é o legal? Observem o sentimento de vocês mandando a mensagem, mas observem também o sentimento de vocês recebendo a mensagem de volta, né? Recebendo o ok, falando, tudo bem, tá tudo certo. O que você vai sentir com isso? Esse movimento bem legal. Vai lá, meu Instagram tá aqui embaixo, vai lá me contar a fofoca que eu adoro saber. E é isso, gente. Mais alguma coisa? Isso. Aguardamos vocês semana que vem. E perdoem. E se perdoem. Sim. E Deus abençoe a todos. E mais uma vez, muito obrigada. Até!